Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede e agora suplicamos pela tua igreja. Senhor, abençoa os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Abençoa os nossos ouvintes, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os teus servos na cidade e no interior. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja. Guarda crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa, meu Senhor, os ministros do Evangelho. Toma em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Nos dá, meu Senhor, graça, vigor, coragem para fazer a tua obra. Nos dá, meu Senhor, discernimento espiritual e graça para avançar. Ó Deus, nos dá vigor, nos dá confiança para fazer a tua obra, meu Senhor, sem impedimento algum. Amado Pai, nos concede a tua proteção, nos dá, Senhor, a tua graça a cada dia. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1162, ano 17. O tema de hoje, meus amados irmãos, a sã doutrina e a graça. Quando você recebe a graça de Deus, você passa a procurar, a compreender o ensinamento de Deus, a doutrina de Deus, as coisas de Deus, a instrução de Deus. Porque o povo de Deus, claro, recebe a instrução divina. E nós precisamos disto, principalmente nos dias de hoje, quando estamos cercados de inimigos mascarados de cristãos, inimigos que vêm muitas vezes até como ajudadores. Vêm inimigos dizendo que quer ajudar a igreja, quer livrar disso, quer livrar daquilo, quer não sei o quê. E nós já sentimos realmente as pressões no tempo comum, no dia a dia, e as coisas tendem a piorar, porque cada dia fica mais inquieto o reino das trevas. Então vamos continuar lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, fazendo a nossa parte. O nosso texto, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Um texto pequeno com uma grande lição para o nosso coração, porque fala exatamente das nossas necessidades e desafios. Então, a leitura. 1 Timóteo 6 e 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Um texto pequeno e grande ao mesmo tempo, riquíssimo ao mesmo tempo, porque são as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é a sã doutrina. Amado Senhor, Pai querido, que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, ouvintes, ajudadores, seguidores.
abençoa e guarda os nossos amigos. Pai, manifesta a tua graça em cada vida, abençoa cada família. Ó Deus, tu conhece as nossas famílias e sabe os que estão no caminho, os que nós evangelizamos e não temos resposta. Tu conheces, Senhor, toda a realidade humana. Portanto, meu Senhor, estenda sobre nós as tuas mãos santas, nos dando a graça, a coragem, o vigor para fazer a tua obra. Pai bendito, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é, na verdade, um prêmio glorioso para o coração humano. A palavra de Deus é um prêmio maravilhoso para os remidos, aqueles que receberam a salvação, todo aquele que recebeu a iluminação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele que recebeu a iluminação, o toque do Espírito Santo, recebe as palavras de Deus como alimento poderoso, como algo grandioso, porque tanto eleva o nosso intelecto pela compreensão, quanto a nossa alma pela felicidade. Então, é grandioso o benefício dos que têm esta palavra gloriosa em suas vidas. A Igreja de Jesus Cristo nasceu no contexto de um mundo sempre polarizado. Hoje alguém fala, o mundo polarizado. O mundo sempre foi polarizado, sempre houve esses polos. O polo da iniquidade contra o polo da piedade. E, convenhamos, o polo da piedade foi sempre menor. Foi sempre menor. Lembra quantos justos tinham em Sodoma? Abraão começou intercedendo, perguntando a Deus, se tiver 50, eu desfaço o que ia fazer. E, na verdade, não tinha. Lembra quantos justos escaparam na arca? Pois é. Então, o polo da iniquidade, ele é muito mais avançado, é muito mais desenvolvido, é muito mais progressista no sentido da perversidade. São progressistas na mentira, progressistas na corrupção, progressistas na desonestidade, progressistas na imoralidade, progressistas no desprezo por Deus e no desprezo pelo ser humano. A palavra progressista, tão utilizada hoje, nunca foi diferente do que uma grande desgraça que levou à destruição de Pompeia, à destruição de Sodoma, à destruição de Gomorra, à destruição de muitas cidades e culturas e à penalidade do mundo antigo que pereceu nas águas do dilúvio. Tudo por causa da progressividade, o progresso da iniquidade, de ignorar a simplicidade, a pureza e a bênção de Deus para escolher caminhos que levam para o abismo. Então, nada mais importante do que compreender o contexto do Novo Testamento. A igreja nasceu num período que tinha escravos na Grécia, escravos em Roma, escravos no Egito, escravo em todo lugar. O mundo era cheio de escravos. E o pior, escravos mutilados, eunucos, homens, pessoas importantíssimas em suas nações. Caía em estado de pobreza, caía numa prisão, uma prisão por guerra, se tornavam prisioneiros de guerra e eram castrados, mutilados, arruinados para serem realmente humilhados. Foi isso. O progressismo diabólico sempre existiu. O progressismo dos gregos mantinha a sociedade dividida entre os filósofos platonista, antiplatonista, os cínicos e outros, filosofias malignas. Filosofias malignas. O progressismo, o desenvolvimento de Roma, desenvolvimento verdadeiro. As estradas de Roma, feitas há 2000 anos, estão aí. Existem estradas de Roma, existem construções de Roma, coisas extraordinárias. Todos vinculados com a idolatria, a feitiçaria e a maldade. O que hoje chamam de arte sacra, na verdade, sempre foi arte demoníaca. E
o ser humano valia menos que nada. Escravidão. Roma tinha 40% da população escrava. Bom, o apóstolo Paulo ensinando para quem era discípulo de Jesus Cristo, mesmo que fosse escravo. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por dignos de toda honra, para evitar que o nome de Deus seja blasfemado, para evitar que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo seja blasfemada. Jesus Cristo ensinou perfeitamente bem. Jesus Cristo viveu gloriosamente bem. Jesus Cristo conduziu os seus discípulos de uma forma gloriosa e ensinou-os a respeito de toda a vida e a respeito do além. Então está aqui o contexto em que a igreja nasceu: escravidão, progressismo da corrupção, Roma, o luxo, os estádios. Os estádios, a Via Ápia, tanta conquista na base da injustiça, assassinatos, fraude, todo tipo de corrupção, além do satanismo. Hoje fala-se de satanismo e aparece lá um sujeito tatuado com um negócio enfiado na venta. Satanismo não é isso. Isso aí qualquer idiota faz. Satanismo é acreditar nas divindades que não existem. Satanismo é se sujeitar a pactos diabólicos. Satanismo é pagar para adivinhos. Satanismo vai muito mais além de um tatuado idiota com um negócio enfiado na venta. E o progressismo daquela época levava à escravidão de famílias inteiras. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores, ou respeitem os seus senhores, para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que a doutrina de Deus não seja blasfemada, para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Os que têm senhores crentes, não os despreze, porque existia esta possibilidade. O sujeito se convertia e o senhor dele já era convertido. Aí ficava aquele conflito, porque o senhor dele era convertido, mas ele continuava sendo escravo, mesmo que se convertesse. E o ensino da palavra de Deus é esse: não confronte o seu senhor, porque ele é cristão. Não confronte os que têm senhores crentes, não os despreze por serem irmãos. Antes, sirvam melhor. Sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ou seja, eles também são amados. O nosso Deus não ignora a maldade da administração humana. Nosso Deus não ignora a corrupção administrativa dos homens. Deus não aprova a escravidão, mas sabe que ela existe. Deus não honrou o desonesto, mas sabe que ele é real. Ele está ali. Deus não jamais encorajou a exploração. Pelo contrário, Deus condena a usura, uma série de coisas perversas, mas o perverso sempre existiu. Então, o ensinamento, isto é o ensinamento da palavra de Deus. Os senhores de escravos, aqueles senhores, mesmo eles se convertendo, mantinham os escravos no mesmo regime. Mantinham os escravos no mesmo regime. E esse escravo deveria respeitar este senhor, porque ele tinha pelo menos o mesmo benefício espiritual. Com o tempo, com a passagem do tempo, muitos desses senhores foram abrandando a questão com os escravos, principalmente quando o escravo absolvia um ensinamento tão extraordinário como este. No versículo 3,
Aí entra aqui a questão da doutrina em si. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina de outra forma, se alguém ensina de uma maneira que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina de Deus, a doutrina segundo a piedade, é soberbo. Se alguém ensina diferente disto, é soberbo. Se alguém encorajar as pessoas ao motim, se alguém desprezar o Senhor, mas ele se converteu, mas continua mantendo os escravos lá na propriedade. Era assim. Foi assim. Foi assim. Foi assim. Como foi que surgiu as grandes construções nas grandes civilizações? Mão de obra escrava. Mão de obra escrava. Você acha que os grandes castelos da Inglaterra, vou falar do tempo mais moderno, os grandes castelos da Inglaterra foram construídos com as pessoas recebendo salário justo e direitos trabalhistas? Claro que não. Os grandes castelos da Alemanha foram construídos com as pessoas recebendo salário justo e segurança no trabalho, garantias empresariais, direitos adicionais, direito por causa de insalubridade? Claro que não. E como foi que surgiu as grandes construções no Egito? Alguém tinha salário justo? Alguém tinha carteira assinada, direito trabalhista? Alguém tinha? Claro que não. Pois foi assim em Roma, foi assim na Grécia, foi assim na Babilônia, foi assim na Assíria, foi assim na Síria, foi assim em todo lugar. As grandes construções eram feitas com dinheiro de impostos terríveis que o sujeito pagava por tudo. Pedágio é coisa do século XX? Não. Pedágio é coisa do século I a.C. O último século antes de Cristo, o primeiro século da era cristã, pedágios já existiam. Então, se alguém ensina contrário à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ensina por soberba. É soberbo, não sabe de nada, está delirando. Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é para evitar contenda, é para evitar inveja, é para evitar porfias e para evitar blasfêmias e suspeitas ruins. Por isto, o primeiro versículo ele diz: todos os servos que estão debaixo da lei estimem os seus senhores por dignos de toda honra, de maior respeito, para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que a doutrina de Deus não seja blasfemada. No versículo 4, no versículo 5 ele diz: perversas contendas. Tem coisa pior do que ensinar alguém, incitar alguém a contender, a se levantar, a fazer motim, não tem nada mais diabólico do que a inquietação da emoção das pessoas. Inquietar as pessoas. Inquieta os servos contra os seus senhores. Inquieta os servos uns contra os outros. Inquieta os servos da cidade. Quantos motins a gente lê pelas Escrituras? A questão lá em Éfeso, os ourives lá, interessados no dinheiro da Diana, que a idolatria sempre rendeu para o ordinário, para o perverso, para os vagabundos da cultura e da sociedade. Demétrio não ganhava, aqueles indivíduos lá, ganhava a vida na malandragem, na perversidade, explorando quem chegava para ver a grandeza da Diana, a deusa dos Efésios. Perversas contendas. E a descrição? Quem é que impõe, que induz,
que leva, que incita perversas contendas. Homens corruptos de entendimento. Tá aqui. Homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí Paulo, ensinando a Timóteo, diz: tenha cuidado e se aparta deles. Não se envolva, não ande com eles. Aparta-te dos tais. Homens perversos que incitam movimentos. Parece que está falando do Brasil de hoje. Movimento de toda a natureza, um congresso com 30 e tantos partidos, partidos de perversos, partidos de perversidade, partidos para ensinar o mal, incitar o mal. Um quer liberar a droga, outro quer liberar a prostituição infantil, outro quer liberar. É uma peste. É o progressismo. Esse progressismo, esse maldito progressismo vem de longe. Progressismo de Faraó, progressismo dos papas. E eu não me refiro aos pontífices católicos, não, que isso aí já é uma sombra pálida dos papas da Babilônia. O papa da Babilônia mandava em tudo. Era um bruxo, o bruxo dos bruxos. E alguns desses, principalmente na atualidade, é o égua dos éguas. Não tem nada a ver com o Papa da Babilônia. O Papa da Babilônia era uma potência. Aqui na palavra, nós vemos o que significa. Homens corruptos, privados da verdade. É a mesma coisa. O progressismo da corrupção, o progressismo da maldade. Agora, o versículo 6, Paulo está orientando um jovem obreiro que tem a vida toda pela frente, com muita perseguição, muita luta, muita dificuldade à vista. Paulo diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então, seja tranquilo, seja franco, seja sincero, seja honesto, seja decente e ande com Deus. Ensinamento de Deus, através da sua igreja, o apóstolo dos gentios, para que nós recebamos a sã doutrina mediante a graça. Deus abençoe meus irmãos, encha os corações de graça, de amor, de poder, de toda divina orientação. E hoje nós vamos fazer a oração específica pela irmã Gorete Barros e pelos seus familiares. A irmã Gorete Barros é uma cooperadora conosco há muitos anos. Eu dirigi a terceira etapa e ela ali muito cooperadora. Nosso irmão Joaquim Barros, o esposo falecido, uma grandeza, foi meu professor de teologia, inclusive. E nós temos, meus amados irmãos, grande apreço pelos servos de Deus que têm testemunho. Então vamos suplicar a bênção de Deus pela irmã Gorete Barros e pelos seus familiares. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos mais altos céus, te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua compaixão. Obrigado, meu Senhor, pela palavra santa. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sempre conosco. Obrigado pela nossa congregação, pelos nossos líderes. Abençoa, meu Senhor, todos os teus servos na liderança da igreja, nosso pastor presidente, a sua família, sua equipe, guarda, abençoa, meu Senhor, os nossos colegas pastores de congregações nos bairros, abençoa, meu Senhor, a nossa nação, tem misericórdia da nossa nação, repreenda este espírito maligno de progresso para o mal, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da tua igreja inserida nesta nação, neste contexto. Querido Pai, agora, Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos,
homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa, os fragilizados pelo tempo, pelas enfermidades. Ó Deus, manifesta o teu poder, dá graça a cada um. E nós suplicamos a ti especificamente, Senhor, pela irmã Gorete Barros. Toma ela em tuas santas mãos, abençoa os seus familiares, guarda cada um, tu os conhece. Nós conhecemos, meu Senhor, o testemunho brilhante da tua serva, e tu conhece toda a sua vida e todos os seus familiares. Socorre, revela a salvação aos que não são salvos, manifesta o teu poder, dá graça e vitória, saúde e vigor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.